Olá pessoal, vamos aqui agora iniciar mais um vídeo. Vídeo esse que vamos falar sobre a parte de função logarítmica, o comportamento do seu gráfico, crescimento, decrescimento, a sua inversa, como construir um gráfico desses, tá certo? Como achar o domínio de uma função como essa e assim por diante. Então é importante que fiquem atentos nessa videoaula para que vocês consigam entender direitinho e qualquer dúvida podem nos procurar, tanto a mim como aos tutores. Vamos iniciar. Bom dia, vamos dar início aqui a mais uma videoaula, nesse momento falando um pouquinho sobre função logarítmica, gráfico de função, função inversa, comportamento desse gráfico da função logarítmica. Vamos partir por esse caminho, tá certo? Já sabemos o que é um logaritmo, já sabemos as propriedades, as consequências da definição e agora vamos avançar um pouco com a parte de função do gráfico em si. Bom, de início temos aqui que a função logarítmica ela é definida da seguinte maneira. Vamos ver aqui, olha só. Dado um número real A, esse A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, chama-se função logarítmica de base a função f de R são os reais positivos em R, dada pela lei log de x na base A. Cada f de x igual a log de x na base A. Então, isso aqui é a definição da função logarítmica. É importante marcar aqui, deixa eu só achar que a expressão correta. Isso aqui é de extrema importância. Isso aqui é a definição da função logarítmica. Tá certo? Pronto. Vai ser toda a função em que o log e a variável vai ser o quê? O logaritmando. Tá certo? Então, essa aí é a definição da função logarítmica. Bom, nessa funçãozinha logarítmica aqui, vamos ter o que, pessoal? Duas situações. O A ele pode ser um valor maior do que 1 e ele pode ser um valor entre 0 e 1. É muito parecido com a função exponencial. O que vai mudar aqui, vou já dizer a vocês. Bom, o domínio da função vai ser os reais positivos, como está aqui já, olha só. Se você observar aqui, esse aqui é o domínio da função, que é exatamente esse aqui, ó. O domínio da função, tá certo? Ó, só um pouquinho, não sei porquê. Vamos lá. Pronto. Domínio da função. E a imagem da função é o conjunto dos reais. Claro que pode ter variações aqui. Esse A aqui ele pode variar, esse X também, pode ter um valor aqui acrescentando. Então, com as variações, e aí pode ter algumas mudançazinhas. Mas a função, de um modo geral, ela vai ser essa aqui. E vai ter esse comportamento. Olha só como parece realmente com a função exponencial. Agora, vocês devem lembrar que a função exponencial ela é uma assíntota, ou seja, ela se aproxima do eixo x, mas nunca encosta. Na função logarítmica, é um comportamento diferente. Ela vai sempre se aproximar do eixo y, mas nunca vai encostar. E aqui eu tenho, se o a for maior do que zero, como eu tenho aqui, então a função vai ser o quê? Vai ser uma função crescente, tá certo? Se o a for um valor entre 0 e 1, então a minha função ela vai ser decrescente. Então observem, pessoal, essa diferençazinha aqui, função crescente e função decrescente, que é muito parecido com a função exponencial. Só muda aqui o que? O comportamento dela. Tá certo? Olha só, ela vai crescer com esse comportamento, onde aqui ela vai sempre se aproximar do eixo y, mas nunca vai encostar. Aqui, sempre vai se aproximar do eixo y, mas nunca vai encostar. Então, esse aqui são os comportamentos da função logarítmica, tá ok? Avançando aqui um pouquinho mais, vamos ter aqui o seguinte, olha só.
porque isso aqui eu acho importante mostrar para vocês, por isso que eu destaquei aqui a função exponencial e a função logarítmica. Pessoal, percebam que uma vai ser o inverso da outra. Aqui eu tenho, ó, f de x igual a 2 elevado a x. E aqui eu tenho g de x igual a log de x na base 2. A função g é essa função aqui, ó, com esse comportamentozinho aqui. Olha só. Vejam que está sempre se aproximando do eixo y, mas nunca vai encostar. Essa aqui é a função g. Essa daqui é a função exponencial, a função f. Tá certo? Ó, que nesse formato aí está sempre passando aqui pelo ponto 1 e a função logarítmica também aqui, ó, no x1. Tá ok? Bom, mas e uma vai ser inversa da outra. Por isso que elas vão ser simétricas em relação a essa bissetriz aqui, ó. Essa bissetriz eu posso até entender aqui como sendo aquela funçãozinha, ó, f de x igual a x. Pronto. Aí vai ser essa bissetriz aqui. Pessoal, agora uma é inversa da outra. Será que é mesmo? Vamos lá. O que é que vem a ser aqui a função inversa? Vamos achar aqui a inversa de g de x? Só para relembrar aqui, ó, e matar a saudade, vamos lá, olha só. Eu posso chamar aqui, ó, dizer que y é igual a log de x na base 2. E aí, aplicando aqui a definição de logaritmo, eu vou ter o seguinte, ó, antes de fazer isso, eu vou trocar aqui o x pelo y. Lembram? Que aqui é a fase do troca. Aqui eu vou ter que x é igual a log de y na base 2. E aí, utilizando a definição do logaritmo, eu vou ter o seguinte, ó, que o y vai ser igual a 2 elevado a x. Ou seja, quando eu faço a inversão e isolo o y, eu acho a inversa. Logo, essa aqui vai ser a inversa da função g de x. G de x elevado a menos 1 vai ser igual a 2 elevado a x. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho que a função f de x ela é a inversa da função g de x. Tá ok? E vice-versa. Se eu também fizer aqui o contrário, eu vou achar aqui a inversa, que vai ser log de x na base 2. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Não quero me estender muito nesse vídeo. Bom, pessoal, olha só. O domínio da função, a gente já viu que o domínio da função é o quê? É os reais positivos, não é isso? Bom, mas se eu tenho uma função como essa aqui, lembram que eu falei que pode ter variações? Aqui eu tenho que g de x é igual ao log de 7 menos 2x na base x menos 3. Quem é que vai ser o domínio dessa função? Ou seja, quais são os possíveis valores que eu posso atribuir a x? Bom, pessoal, nesse caso aqui, eu tenho que analisar a condição de existência do x. Qual é a condição de existência? Não posso esquecer. O logaritmando tem que ser o quê? Sempre um valor maior do que zero. Isso quer dizer o quê? Que 7 menos 2x tem que ser maior do que zero. Isolando isso aqui, olha só. Vou fazer aqui de novo, só para deixar bem claro. 7 menos 2x tem que ser maior do que zero. Ou seja, menos 2x tem que ser maior do que menos 7. Então, aqui, ó, multiplicando por menos 1, eu vou ter o seguinte, ó, que 2x é menor do que 7. Lembram que quando multiplica por menos 1, eu inverto o sinal também da desigualdade. E aí eu vou ter, ó, que o x vai ser menor do que o 7 sobre 2. E aí é a primeira condição que eu tenho aqui, ó. O x tem que ser menor do que 7 sobre 2. Acontece que aqui nessa base eu também vou ter duas condições. A primeira tem que ser maior do que 0 e a segunda tem que ser diferente de 1. Essa é a condição de existência. Bom, x menos 3 é maior do que 0 implica dizer que x é maior do que 3. Eu acho que aqui está bem claro. Não preciso nem reforçar. Só vou marcar aqui. Olha só,
Se o x é menor do que menos 3 é maior do que zero, implica dizer que o x tem que ser maior do que 3. Bom, esse aí eu não preciso destrinchar não. Vou fazer aqui, ó. Agora o outro. X menos 3 é diferente de 1. Quer dizer que, olha só para detalhar aqui para vocês. X menos 3 tem que ser diferente de 1. Quer dizer que o x tem que ser diferente de 1 mais 3, que é igual a 4. Tá certo? Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui três condições. O x tem que ser menor do que 3,5, ou 7 sobre 2. O x tem que ser maior do que 3 e o x não pode ser 4. Por isso que eu tenho aqui, ó, vamos relembrar aqui, voltar para intervalos numéricos. O x tem que ser menor do que 7 sobre 2, e aí eu tenho esse primeiro intervalo aqui. O x tem que ser maior do que 3, aí eu vou ter esse outro intervalo aqui. E o x tem que ser diferente de 4, que é esse outro intervalo aqui. Agora eu faço o que, pessoal? A interseção dos três intervalos, que no caso aqui vai ser essa região, onde o x é maior do que 3 e o x é menor do que 7 sobre 2. E aí eu faço o que, pessoal? Quer dizer que o domínio vai ser essa região aqui, ó, onde o x é maior do que 3 e o x é menor do que 7 sobre 2. E está feito o domínio da função. Pode aparecer questões envolvendo domínio e o procedimento é esse, é analisar a condição de existência do x. Tá ok, pessoal? Vamos avançar agora um pouquinho mais. E aqui eu tenho o seguinte, ó, achar em si a função inversa, tá certo? Já fizemos até aqui um parecido, não foi isso? Ó, naquele bem básico, vou fazer agora desse outro, tá certo? Olha só, ó. Como é que eu faço para obter a função inversa dessa função aqui, ó? Y igual a log 2x mais 1 na base 2. Pessoal, nesse caso aqui, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou substituir o x pelo y pelo x. Então, vou ter que x vai ser igual a log de 2y mais 1 na base 2. E aí eu vou isolar a variável y. Como é que eu faço isso, professor? Vamos aplicar a definição do logaritmo. E aí eu vou ter o quê? Que 2y mais 1 é igual a 2 elevado a x. 2y mais 1 é igual a 2 elevado a x. E aí, para isolar o valor de y, o que é que eu faço aqui? Olha só, vou fazer aqui, viu? Eu sei que 2y mais 1 é igual a 2 elevado a x. Para isolar, eu vou ter o quê? Que 2y é igual a 2x elevado a x menos 1. E agora eu tenho que o y é igual a 2 elevado a x menos 1 dividido por 2. Essa aí vai ser o quê? Vai ser a inversa da função. Então, aqui, ó, eu gosto de escrever sempre assim, pessoal. Se aquela é a função f de x, aqui vai ser a inversa de f de x. Deixa eu organizar aqui esse negócio. F de x a menos 1 vai ser igual a 2 elevado a x menos 1 sobre 2. Pronto. Está feito aí a função inversa, que eu já sabia, né, que ia ser uma função exponencial. De fato é. Tá certo? Então, na função logarítmica, a sua inversa normalmente é uma função exponencial. Tá ok? E agora vamos analisar esses dois gráficos, como é que seria o comportamento desse gráfico aqui e desse aqui. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, voltando para o GeoGebra, tá certo? No GeoGebra, eu tenho aqui o seguinte, ó, aquelas duas funções. Primeiro, a função g de x, que é o log de 2x mais 1, tá certo? Ó. O seu comportamento é esse aqui.
Vejam que nesse caso não passou pelo ponto x igual a 1, porque tem aqui uma variaçãozinha. Então aqui é o gráfico da função g de x. Posso até colocá-la aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Esse aqui é o gráfico da função g de x. Tá certo? Ó. E aí eu também posso escrever agora a inversa, que é essa função aqui, ó, 2 elevado a x menos 1 sobre 2. Pronto. Que vai ser essa função aqui, ó, essa função verde, que eu vou escrever aqui em cima. Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto. E aí, pessoal, percebam que as duas funções aqui vão ser simétricas em relação ao eixo da função aqui, ó, da bissetriz, que está passando aqui, ó, que é essa, que é a função, chamei aqui de h de x, tá certo? Ó, que vai ser essa função aqui. Para não ficar muito cheia ali em cima, vou deixar aqui embaixo a sua descrição. E essa outra aqui em cima. Bom, essa aqui eu só vou mudar aqui o formato dela. Deixe-me ver aqui se eu consigo fazer isso. Estilo. Vou deixar ela pontilhadazinha. Bom, pessoal, veja que ela é exatamente simétrica. Se qualquer ponto que eu pegar daqui, a distância, o que é que quer dizer simétrica, né? A distância de qualquer ponto dessa função a esse eixo aqui simétrico é igual ao ponto, ele vai ter um ponto simétrico aqui que vai ter a mesma distância, tá certo? Então, pessoal, tá aí o comportamento da função logarítmica e da função exponencial. Tá ok? Bom, vamos continuar agora aqui. E aí, encerramos esse vídeo da parte de função logarítmica. Eu falei que ia ser curtinho.